hoje eu vou te mostrar várias e várias questões que vão cair na sua prova de matemática do Enem 2022. Eu vou te mostrar o raciocínio que você vai seguir para acertar essas questões lá no domingo na hora da prova. Está duvidando de mim? Assiste o vídeo até o final e depois que você sair da prova, volta aqui nesse vídeo e comenta se essas questões caíram ou não caíram e se você acertou ou não acertou. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E assim como eu fiz para aquele vídeo de questões modelo de linguagens e questões modelo de humanas, que eu postei semana passada pro primeiro dia do Enem, que vocês gostaram bastante, hoje eu vou trazer para vocês algumas questões modelo de matemática. Uma breve explicação do que são as questões modelo. São aquelas questões que ano após ano caem de uma maneira extremamente semelhante na prova. Então muda o texto, muda a aparência, mas a essência da questão, o raciocínio de resolução e até às vezes a própria resposta correta da questão continua exatamente a mesma. Então são questões que são modelo, que ao longo dos anos caem dentro desse mesmo modelo com pequenas variações. Então, essas questões aqui, esse material que eu vou mostrar aqui para vocês, é uma pequena fração que eu tirei do Destrinchando o Enem, que é o meu treinamento completo em questões modelo, em que lá a gente destrinchou mais de 135 questões modelo de todas as 4 áreas, mas aqui eu separei para vocês algumas questões modelo. Eu separei, na verdade, 4 ou 5 modelos, vocês vão entender, porque tem um que se divide em 2. E eu espero que vocês aprendam aqui o raciocínio de resolução dessas questões, porque vai fazer diferença lá na hora da prova no domingo. Muito provavelmente vai ter muito mais do que 5 questões dentro disso aqui, porque acaba que esses modelos em matemática caem mais que uma vez por ano em cada prova. Mas vamos lá então, pessoal, começando com o primeiro modelo, que está ali um conteúdo muito básico da matemática, só que uma das coisas que mais caem, razão e proporção. Razão e proporção. O que é razão e o que é proporção? Razão nada mais é do que uma divisão. É isso, razão é divisão. Pronto, te ensinei razão e proporção. Razão é divisão. O que é uma razão de A por B? A dividido por B. Razão nada mais é do que divisão. Guarda isso porque sua vida vai ficar muito mais simples se você entender dessa maneira. E o que é proporção? Proporção é alguma coisa que se mantém em uma relação mais ou menos constante. Por exemplo, o que significa eu dizer que uma coisa é proporcional à outra? Quer dizer que se eu aumentar uma coisa, a outra aumenta junto. O que é uma coisa eu dizer que é inversamente proporcional? Quer dizer que se eu aumento uma, a outra diminui. Isso é basicamente a proporção. E na razão e proporção da matemática, o que vai cair? Geralmente são razões, ou seja, divisão de uma coisa por outra, que mantém em si uma proporção. Então, na prática vai ficar muito mais simples, mas o Enem usa muito desse conceito, que às vezes a gente até resolve ali com a famosa regra de 3, mas de uma maneira contextualizada. O Enem sempre traz a razão e a proporção dentro de um textinho, dentro de uma historinha, e pede para você resolver. E ele não fala exatamente, mas o que você precisa fazer na prática é usar a razão e proporção. Vamos ver essa questãozinha aqui. Primeira vez que eu resolvi ela, eu não achei ela tão fácil não, eu achei até um pouquinho difícil, um pouco confusa, só que vocês vão ver que com esse método aqui que eu vou mostrar para vocês da razão e proporção, de dividir as coisas, fica muito fácil de enxergar. Vamos lá, ó. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com 10 gramas de prata 925? Olha, não entendi nada, eu vi que eu vou ter que ler o resto do texto para saber do que ele está falando, né? Vamos lá, ó. Os tipos de prata normalmente são vendidos como 975, 950 e 925. E isso significa a pureza dessa prata. Fala, por exemplo, que a prata 975 ela tem 975 partes de prata e 25 partes de cobre em 1000 partes. Ah, isso aqui é uma razão, é uma proporção. Quer dizer que em 1000... Acho que essa cor fica ruim de enxergar, vou pegar a cor azul. Em 1000 partes eu vou ter 975 de prata pura. Isso aqui é uma proporção, é uma razão. 975 para 1000 é uma proporção, porque pode ser então o dobro de 975 para o dobro de 1000, o triplo para o triplo, o quádruplo para o quádruplo, 1 milhão para 1 milhão. Pode ser, desde que essa proporção se mantenha. Então isso aqui é uma proporção que ele está falando para a gente. E aí pode ser a mesma coisa, né? Pode ser 975, pode ser 950, pode ser 925, sendo que esse nome diz a respeito da proporção. Por exemplo, a prata 925 vai ser 925 partes de prata pura para 1000 partes. O resto é cobre. Então, isso aqui foi o que o texto falou. Mas beleza, então, pessoal, vamos ver
diretamente o que ele está pedindo da gente. Ó, ele fala que tem um ourives, que ele tem 10 gramas da prata 925. E ele quer 40 gramas de prata 950. Aí agora a pergunta faz sentido. Quanto que, nesses 10 gramas que ele tem de prata 925, ele tem que adicionar de prata pura e quanto ele tem que adicionar de cobre para dar 40 de prata 950? Essa é mais ou menos a pergunta. Então, vamos lá. Se isso aqui é razão e proporção, se isso aqui é uma proporção, vamos lá, vamos dividir. Razão é divisão, vamos dividir. Eu tenho, para começar essa brincadeira, 10 gramas de prata 925. Beleza? Então vamos dividir isso aqui. Se eu sei que a prata é 925, eu vou manter a proporção que ele já me deu, que é de 925 para 1000, mas eu vou ver quanto que eu vou ter de prata pura nesses 10. Aí aqui a gente faria a regra de 3, mas eu vou fazer de cabeça, porque é uma continha fácil. Se eu tinha 925 em 1000, em apenas 10 eu vou ter 9,25 de prata pura. De prata pura. E quanto que falta nisso para inteirar as 10, que é o cobre? 0,75 de cobre. E o quanto agora eu quero? O quanto que eu preciso para chegar no que ele quer? Ele quer 40 gramas de prata 950. Mais uma vez, vamos fazer a divisão, vamos fazer a razão, mantendo a proporção. Se a proporção é 950 para 1000, por uma regrinha de 3, eu quero calcular x em 40. Mas eu vou fazer de cabeça mais uma vez, porque isso aqui também não é uma conta difícil. Ó, eu teria 9,5 em 10, em 40, que é 4 vezes 10, eu vou ter 38 gramas de prata pura. E nisso eu vou ter 2 gramas de cobre. Ah, agora ficou fácil, porque eu destrinchei. Eu sei o que eu tenho e eu sei o que eu quero. Eu tenho 9,25 de prata pura e eu quero chegar em 38. É só eu ver o quanto que eu preciso adicionar. E eu tenho 0,75 de cobre e eu quero chegar em 2. Aqui é até fácil. Eu sei que eu preciso adicionar 1,25 grama de cobre. Ah, lá nas alternativas só tem uma que dá 1,25. Então eu já sei que a resposta é B. Nem preciso fazer a outra conta que é mais chatinha, mais demorada. Economizamos tempo. Então, essa questão aqui é uma clássica de razão e proporção. É um modelo. Porque você pega, pelo menos nesse método que eu usei para resolver, que para mim é o mais simples de todos, você escreve e você divide nas proporções que ele te dá. Você divide o que ele te dá nas razões, nas proporções que ele mesmo te dá. Você vê o que você tem, para onde você vai chegar. Então, questãozinha aqui de razão e proporção, questãozinha relativamente de boa, depois que você entende esse conceito. Beleza, agora a gente tem um segundo modelo de questão que também é de razão, só que é um tipo diferente, porque é a razão no gráfico. E esse aqui é o modelo de questão mais fácil da história do Enem. Vocês vão acreditar no que eu tô falando. É o modelo de questão mais fácil. Apareceu um gráfico com essa cara, comemora, porque você vai resolver isso aqui em 10 segundos depois do que eu vou te mostrar. Vamos lá. O que ele está perguntando nessa questão, ó? Qual dessas atividades proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Ou seja, eu quero gastar mais quilocalorias, que é o que ele está mostrando aqui, em menos tempo, em menos minutos. Então, quanto mais quilocalorias em menos minutos, melhor. Melhor. É uma razão. Quilocal por minuto. Vocês concordam comigo? Isso aqui é uma razão. Eu quero saber qual que vai dar a maior razão, com mais quilocalorias por menos minutos. E isso aqui é um gráfico que está em escala, ele está bonitinho, ó. Vocês podem ver que tem unidade de 5, 10, 15, 20, ó, 20, 40, 60. Esse gráfico está em escala, o Enem foi legal demais colocar isso. Porque o que a gente faz agora? É só, se liga no macete, é só você começar a traçar retas, ó, saindo aqui da origem, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e ver qual que é a reta mais inclinada. Ah, a reta 2. Se eu for da reta mais inclinada para menos inclinada, a reta 2 aqui vai ser a nossa primeira reta, ó. As outras, dá para ir da menos inclinada também. A menos inclinada seria essa aqui, ó. Aí você vai subindo, 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 subindo. Qual que é a mais inclinada que sobra? É a reta 2. Então, se eu quero a reta com maior consumo de quilocalorias em menos tempo, é só eu pegar a mais inclinada. Então, é a 2. A gente marca aqui bem de boa, bem de boa. Ou então, e se ele tivesse pedido o contrário? Se ele tivesse pedido o menor?
menor quilocalorias por minuto. Aí o raciocínio seria o contrário, a gente pega a reta menos inclinada. Aí seria a reta 5, que seria a menos inclinada. Então, você prestou atenção se é maior ou menor que ele está pedindo. Você prestou atenção, qual que é? Essa reta tem que ser mais assim ou mais assim? É só você traçar esse monte de reta, ver qual que é a mais inclinada ou a menos inclinada, marcar a resposta. Isso aqui, quando cai essa questão para mim na prova, 20 segundos. Eu leio, faço. Então aqueles 3 minutos por questão, você economiza 2 minutos e 40 nessa brincadeira. Só demonstrando para vocês o que seria ali certinho, entre muitas aspas, o jeito de resolver o exercício. Você veria aqui, ó, o 1 tem 20 quilocalorias em 10 minutos, então é 2 por minuto. Agora, a reta 2 tem 100 por 15 minutos, então seria 100 por 15. A outra seria 120 por 20, 120 dividido por 20. Aí você percebe que daria um monte de continha que você tinha que fazer. Assim, ó, com esse macete, você simplesmente percebe que a 2 é a mais inclinada, vai embora. Aliviou sua vida. Ganhou tempo de prova, consegue terminar o Enem, consegue revisar as questões, consegue usar mais tempo nas questões difíceis. Então isso aqui é um modelinho aqui que quando cai eu quis trazer para vocês, porque vocês fazem 20 segundos e economizam um tempão. Beleza, agora a gente chega no terceiro modelo que são escalas, e foi esse aqui que eu subdividi em dois, porque tem a escala simples, que até caiu na prova de geografia, então vocês não podem falar que isso aqui não cai, porque até na prova de geografia do Enem 2022 agora entrou a escala, saiu do campo da matemática, foi até para geografia, mas é o mais simples, isso aqui é mais simples. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com unidades. Vamos ver na prática aqui na questão como que eu resolvo, como que eu acho que vocês devem resolver as questões de escala. Ó, qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Essa é a pergunta. E ele vai me falar, aqui ó, nem preciso ler tudo, ele falou que percorreu uma distância real de 72 km, que equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Então, ó, 3,6 centímetros para 72 quilômetros. Essa é a escala que ele me deu. Só que aqui a gente tem um problema. Ó, a gente está em centímetros e aqui a gente está em quilômetros. Isso aqui não tá bom. Eu preciso igualar centímetros com centímetros ou quilômetros por quilômetros. Eu acho que se eu for passar esse centímetro para quilômetro, vai dar um número muito pequeno. Então eu não quero. Eu vou fazer o contrário. Eu vou passar de quilômetro para centímetro, porque aí é só eu ir adicionando um monte de zero que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Caso você não saiba de cor essa conversão. 1 quilômetro, pelo nosso senso comum, a gente sabe, né? 1 quilômetro é 1.000 metros. 1.000 metros. E 1 metro é fácil também, né? 1 metro é 100 centímetros. Isso aí tudo é coisa que a gente já está acostumado, isso é coisa que a gente lida no nosso dia a dia. Então quer dizer que 1 quilômetro é 1.000 vezes 100, que é igual a 10 a quinta centímetros. Pronto. Próxima etapa. Eu vou passar essa nossa escala, que era 3,6 centímetros por 72 quilômetros, para centímetros por centímetros. Então eu quero quilômetro, eu multipliquei agora por 10 a quinta, pela nossa conversão que a gente descobriu, e virou centímetros por centímetros. Ah, tá centímetro por centímetro? Tá na mesma unidade? Agora ok, posso cortar isso aqui. Agora sim. Antes eu não podia. Vamos lá, eu vou passar isso aqui para baixo agora pra gente terminar. 3,6. Agora eu vou colocar esse 72 com uma casa decimal também. Porque vocês percebem que, ó, 3,6, o dobro de 3,6 é 7,2, ou 36 para 72. Então, para facilitar a vida, em vez de deixar 72, eu vou deixar 7,2 vezes 10 a sexta. Opa, mais uma vez, vou passar para cá. Agora ficou fácil. Isso aqui, corta com isso aqui, é 1 para 2. 1 para 2. Só fiz uma divisãozinha simples, uma simplificação. Então, agora eu sei que a escala aqui é 1 dividido por 2 vezes 10 a sexta. Nas alternativas, o que é isso? É 2 com 6 zeros, alternativa E. De boinha. Resolvi devagar, resolvi mostrando as unidades, para mostrar o que vocês têm que tomar cuidado. Na prova, apareceu escala, é escrever isso aqui que eu escrevi, faz as conversões, resolve rapidão, questão para economizar tempo também, beleza? Vamos agora para a próxima questão, que é o próximo tipo de escala, que aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque são escalas volumétricas. O que é um volume? Você pega essa garrafa de água, quanto que cabe de água aqui? Aqui tem 3 dimensões. Tem altura, tem largura e tem a profundidade. Então, nesse caso, isso aqui se trata de um volume. Aqui a gente não vai estar falando mais de centímetro. A gente está falando aqui de centímetro cúbico, porque tem 3 dimensões, né? Ó, uma dimensão, aqui ó, são essas 3 dimensões. Desenhando aqui para ficar mais simples, são 3 dimensões. Então, quando ele falar de uma escala e ele estiver pedindo alguma coisa em volume,
Você tem que lembrar que a escala é aplicada nas 3 dimensões e não só em uma. Então é 1 para 400 em uma dimensão, 1 para 400 na outra dimensão, 1 para 400 na outra dimensão também. Então a escala volumétrica é 1 para 400 vezes 1 para 400 vezes 1 para 400, que é a mesma coisa que 1 para 400 ao cubo. Resolvendo essa continha aqui, ó, vai ser 1 para 4 ao cubo vezes 100 ao cubo, vai? 4 ao cubo vezes 100 ao cubo, eu já estou simplificando, não vou ficar demorando demais para resolver, senão a aula não termina nunca. Mas é 1 para 64 vezes 1 para... vezes 10 a sexta. Essa aqui é a escala volumétrica. Então, o que era 1 para 400, quando a gente fala de volume, virou isso aqui. Porque agora não é uma dimensão só, são as 3 dimensões. Sempre lembrar disso. E se fosse 2 dimensões só? Aí seria 1 para 400 vezes 1 para 400, que aí seria só ao quadrado e não ao cubo. Então, sempre toma cuidado, quando a escala não é linear, pode ser volumétrica, geralmente é volumétrica, tem que fazer essa conversão. Mas vamos lá agora, como que a gente resolve a questão? Ele pergunta, o volume do monumento original em metro cúbico é... Deixa eu apagar isso aqui para a gente ter mais espaço. Só vou deixar anotado qual que é a escala. A miniatura que ele comprou, que ele fala aqui, né? Ele comprou de lembrança um monumento, tinha 25 centímetros. 25 centímetros cúbicos. E a gente quer saber o tamanho real, que é x. Assim como pela escala a gente sabe que é 1 para 64 vezes 10 a sexta. Então, olha a regrinha de 3, simples. X igual 64 vezes 10 a sexta vezes 25. Isso aqui vai dar 64 vezes 10 a oitava sobre 4. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei esse 25 por 4 e dividi por 4. Isso aqui é só um macetinho, isso aqui é um macetinho, é até bom eu explicar para vocês. Porque o que acontece? Eu multipliquei por 4 sobre 4. Na prática, eu estou multiplicando por 1. Então, eu não estou mudando. Continua sendo o mesmo número porque eu só multipliquei por 1. Só que aqui, ó, 25 vezes 4 dá 100. Dividido por 4, continua a mesma coisa. 100 dividido por 4 é 25. Só que agora, esse 100 fica mais fácil, porque 100 eu multiplico com 10 a sexta, sobrando aqui o 10 a oitava. E aqui eu faço essa divisão, que vai ficar 16 vezes 10 a oitava centímetros cúbicos. 16 vezes 10 a oitava centímetros cúbicos é o volume real do monumento de verdade. Só que, veja bem, ele pediu em metro cúbico. Mais uma vez a gente está lascado, porque agora tem que fazer uma conversão de centímetro cúbico para metro. E vamos lá, lembrando mais uma vez, 100 centímetros é igual a 1 metro. Só que agora não é linear, agora é cúbico, é em 3 dimensões. Então, a gente eleva tudo ao cubo. Então vai ser 10 a sexta centímetros cúbicos igual a 1 metro cúbico. Então para eu passar isso aqui para metro cúbico, basta eu dividir por 10 a sexta, que vai sobrar 16 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 1.600, a alternativa C. Isso aqui é um outro modelinho que o Enem adora, às vezes cai até em ciência da natureza, já vi cair. O que você tem que lembrar? Escala volumétrica é nas 3 dimensões, então não é só fazer essa escala de 1 para 400 aqui. Não é só fazer essa escala. Eu aposto com vocês que se a gente tivesse usado 1 para 400, a resposta ia dar esse 10 mil aqui, ou 100, sei lá. Ia ter alternativa. Não caiam nessa pegadinha. Próxima questãozinha, agora o último modelinho, que é uma coisa que o Enem cobra demais e que também é fácil. Tirando a questão que caiu ano passado, que foi bem difícil, geralmente, projeção ortogonal é muito fácil. Outra questão para ganhar tempo, para ganhar acerto, ganhar valorização pela TRI. Então, o que a projeção ortogonal vai pedir para a gente? O que a projeção ortogonal pede para a gente? Basicamente, ele vai dar um trajeto de uma formiguinha, ele vai dar alguma coisa, vai perguntar a sombra. O que você tem que fazer é ver alguma coisa em 3D, tridimensional, igual ao mundo tridimensional, e projetar em um plano. Então, por exemplo, essa aqui é a minha mão, essa aqui é uma latinha de milho. Eu vou ter que, por exemplo, projetar a sombra dessa latinha na minha mão. Então, essa latinha que era tridimensional, eu vou ficar projetada, achatada ela em 2 dimensões agora. Eu vou ver a sombra, qual que vai ser o desenho dessa sombra. Basicamente, projeção ortogonal é isso. Pensa sempre em projetar a sombra no plano que ele te pede. Vai ficar mais simples. Vamos ver, ó.
Enfim, começando pelo comando, né? A projeção ortogonal desse deslocamento no plano que contém o chão do quarto. Então, ó, o chão do quarto está aqui. Então ele falou, projete a sombra no chão. Então, projeta assim, ó. Projeta no chão do quarto. Projeta tudo no chão do quarto. Isso aqui é o mais importante. Achou o plano de projeção, você resolve a questão. Então, restante. Ele vai dar o deslocamento de uma lagartixa, formiga, qualquer coisa. Ó, a lagartixa parte do ponto B. Aqui é o ponto B. Ela sai do ponto B. E ela vai até o ponto A. Beleza, eu vou fazer o trajeto. Ó. Ela chegou até o ponto A. Esse foi o trajeto. Ela andou no chão. Então, até agora, qual que é a projeção no chão? Mesma coisa. Até agora, a projeção no chão, mesma coisa. Ó, de A, ela se desloca para o M. E o M está lá no teto. Então, olha o que ela vai fazer. Ela vai vir do A, andando pela parede, e vai vir no teto. Só que qual que é a projeção no chão disso? Pensa bem, ela estava aqui e ela só vai fazer isso aqui, ó. Ela só veio aqui. A projeção disso aqui, no final das contas, continua sendo aqui, ó, na mesma linha que ela já tinha andado. Então, essa projeção é como se ela tivesse só pegado do ponto A e voltado até aqui a metade, que é debaixo do ponto M. Então, no caso, a projeção, ela só vai sair daqui e voltar aqui, até agora. Beleza. Agora, do ponto M, ela vai até o ponto médio do segmento EF. Ah, não, o ponto M está no ponto médio. Não, tudo bem, desconsidere. E aí, do ponto M, ela vai até o ponto H. Do ponto M, que ela estava aqui, ela vai até o ponto H. Então agora ela vai atravessar o quarto andando pelo teto. E qual que é a projeção disso aqui? A projeção disso aqui no chão é... Beleza, a gente viu qual que é a projeção. Basta agora a gente realmente projetar, que é o que eu vou fazer em vermelho. Ela estava aqui nesse ponto, ela vai para esse ponto. Então, na projeção no chão, fica um desenho mais ou menos igual à letra B. Igual à letra B. Se a gente projetar a sombra dessa lagartixa no chão, ficou mais ou menos igual à letra B. Alternativa B. Questãozinha também é fácil, exige um pouco de visão tridimensional, mas não é difícil aprender isso aqui. Peguem algumas questões de projeção ortogonal, tentem usar esse raciocínio que eu mostrei e vai ficar muito mais fácil, prometo. E esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu falei para vocês de 5 modelos. O primeiro modelo foi de razão e proporção. O segundo de razão no gráfico, aquele macetinho de ver a curva mais inclinada ou menos inclinada. Depois eu falei de escala linear. Depois eu falei da escala volumétrica, que tem que tomar cuidado com a pegadinha. Depois eu falei de projeção ortogonal. Eu acho que foi isso, né? Então, essas questões são muito valorizadas pela TRI. Essas questões caem todo ano. E eu recomendo muito que vocês vejam a explicação e pratiquem para garantir um acerto nessas questões, porque isso vai subir muito a nota de vocês em matemática, mas mais do que tudo isso, que vocês consigam entender o princípio aqui que eu mostrei na resolução, para resolver isso aqui em 20 segundos, 30 segundos, para não perder tempo nessas questões e conseguir ganhar tempo para ser mais ágil, para investir naquelas questões mais difíceis, mais trabalhosas, para conseguir voltar e revisar. Então, tudo isso aqui, no final das contas, tem o objetivo de dar mais segurança para vocês, de dar mais acertos, claro, mas também de tornar a resolução mais rápida. Se você gostou do vídeo, já fica o convite para você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, porque eu ainda vou postar muito conteúdo bom aqui para o Enem. E se você já é inscrito, confere se o seu sininho de notificações está ativado para você ter certeza que o YouTube vai te mandar os vídeos novos que eu estou postando, porque eu estou postando muito vídeo agora nessa reta final. Fica o convite também para se inscrever, para seguir a gente lá no Instagram, o Lastro Oficial. Lá você tem um contato mais direto comigo, um contato mais pessoal, um conteúdo mais diário, a gente acaba tendo mais proximidade, então eu sempre recomendo que vocês sigam lá no Instagram, o Lastro Oficial também. Eu vou ficando nessa, aquele abraço e bons estudos.